Olá, minha gente tântrica! Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse canal. Estamos aqui hoje diretamente de Lisboa. Quando vocês me veem, já sabe, é diretamente de Lisboa e é com muito prazer hoje que a gente vai trazer temas aqui realmente, digamos que magnéticos. Mas uma questão muito especial que eu quero colocar aqui para vocês é que em março de 2025 teremos aqui a primeira formação da Escola Maharatantra para formar profissionais do Tantra. Uma das formações mais completas do Brasil estará em março em Portugal. Então fique de olho, aqui nesse canal a gente vai falar muito sobre isso, inclusive temos um episódio dando várias informações e muito mais. Também quero lembrar que no dia 30 de novembro e 1 de dezembro, eu e a minha querida amiga e irmã de missão, Amanda Garcia, estaremos com o nosso evento Ao Coração da Massagem Tântrica, falando tudo sobre Tantra, ensinando a massagem tântrica e trazendo várias ferramentas incríveis para quem quer se introduzir nisso. Então fiquem de olho nas redes sociais, também falem comigo pelo meu Instagram, que é @Felipe_Tântrico. Também temos o Instagram da nossa querida hosts lá do Brasil, @Rosana.jaya. São tantos Instagrams e eu sempre me confundo, mas vambora. E também tem o nosso Instagram, @Prazer_Tantra, e também o nosso Instagram reserva, @Prazer_Tantra1. E quero deixar também um recado muito especial para vocês, que é o primeiro Fórum Brasileiro de Tantra, Neotantra e Sexualidade Consciente, que vai acontecer no dia 17 e 19 de janeiro. E esse fórum, ele é o primeiro fórum totalmente online, ou seja, a gente vai conseguir reunir gente do mundo todo, Brasil, Portugal, Espanha e muito mais. Inclusive, os maiores nomes de Tantra do Brasil estarão nesse evento online maravilhoso. Jivan Pramod, Antar Firak, Rosana Jaya, eu, entre muitos outros. Então, gente, bora lá, vocês já podem fazer as inscrições online, é muito simples e claro, vai trazer muito conhecimento para você que é terapeuta ou que está começando a desbravar esse mundo do Tantra. Gente, sem mais delongas, sem falar tanto do Instagram que eu já cansei, vamos embora aí para falar com o nosso convidado. Bem, o nosso convidado, além do rei do Tantra, quem sabe, quem já esteve aqui nesse canal sabe de quem eu tô falando. Ele é um especialista na arte do neomagnetismo. Além de ser um grande irmão e agora também companheiro de missão, seja muito bem-vindo, meu irmão. Jivan Pramod. É um grande prazer estar aqui mais uma vez, né, Felipe? Ora Prazer Tantra no Brasil, mas ora Prazer Tantra em Lisboa e quizás Prazer Tantra no mundo inteiro vai estar acontecendo. E de verdade, hoje vamos falar sobre um assunto magnético, né? Como é que a gente pode usar essa condição do magnetismo para atrair aquilo que a gente deseja? E eu tenho a maior alegria de saber que poderemos compartilhar essas informações, esse conteúdo com esse público incrível do nosso canal aqui, Prazer Tantra. Simbora! Exatamente. E o que eu mais agora me recordo que há um ano atrás você estava no Prazer Tantra e hoje a gente vem aqui para falar diretamente de Portugal. Algo que nós co-criamos também juntos, né? Um projeto que nós temos aqui e uma missão em Portugal e a gente também vai falar bastante sobre isso para vocês. Então, bora lá, minha gente. Conta para o nosso público o que é o neomagnetismo. Vamos lá, né? A ideia do neomagnetismo, ela é uma ideia revolucionária, inédita, idealizado, né, através dos estudos que eu venho realizando há mais de 15 anos, voltados ao comportamento humano, que começou realmente através dessa missão, onde eu me encontrei no Tantra. Então, quando eu comecei a perceber as ferramentas que o Tantra utilizava no sentido de poder proporcionar novos comportamentos, de poder fazer ressignificação de traumas, bloqueios e através do movimento, da respiração e do som, eu comecei a entender também que existiam outras ciências já dedicadas a esse mesmo propósito. E eu fiz uma especialização em neurociências e comportamento e eu comecei a entender, inclusive, a base científica desse processo. Então, eu resolvi
unir essa ciência milenar do Tantra, que é, diga-se de passagem, uma ciência comportamental, e além, né, do que as pessoas pensam comumente, e associei a todo o estudo da própria neurociência e da ciência voltada ao comportamento com essas ferramentas de meditação, ferramentas de respiração, ferramentas que envolvem um movimento e a base, né, dessa estrutura biológica para que a gente pudesse otimizar um trabalho que até mesmo já existia. O magnetismo é algo que já vem de longa data. O magnetismo é algo que vem lá de outros especialistas. Sim. E nós criamos o neomagnetismo unindo essa ciência antiga que já vinha de outros momentos, de outros especialistas, com a ciência da neurociência e os estudos atualizados dentro dessa área comportamental, aliados também às ferramentas milenares do Tantra. Então, a isso chamamos neomagnetismo. E isso traz muita potência, né? Porque nós estamos falando aí, então, de várias tradições juntas, trazendo uma nova tecnologia para que a gente possa realmente trazer o magnetismo que está cada vez mais forte no mundo. E vejo eu que tem evoluído muito aqui, também em Portugal, Espanha e também no Brasil, né? Temos grandes nomes do magnetismo, como você também. Sim. E dentro desse contexto, né? Desse grande crescimento do magnetismo, você sente que realmente é uma ferramenta diferenciada das outras? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não que ela seja melhor ou pior que outras ferramentas, porém ela é um acessório complementar para muitos terapeutas que já atuam nas suas áreas hoje em dia. Nós temos a nossa formação, inclusive, que aconteceu esse final de semana. Foi bonito, hein? Foi lindo demais. Que grupo diferenciado, né? É uma energia altíssima. E essa peculiaridade nos veio a essa turma, que era uma turma de terapeutas, né? De profissionais nessa área de desenvolvimento. Então, o que acontece hoje é que esse trabalho do neomagnetismo tem atraído pessoas que já trabalham dentro do processo energético, terapêutico, seja qual for a modalidade, de pessoas que querem uma nova carreira e de pessoas que estão em transição de carreira para atuarem como facilitadores dessa metodologia. E o que acontece é que o neomagnetismo, por ter esse embasamento científico, conseguimos explicar isso de uma maneira muito mais lógica e muito mais fácil para a maioria das pessoas que nos procuram, e como ferramenta complementar, algo extraordinário. Então, hoje, as pessoas que não entendem sobre o processo energético, magnético, realmente acabam deixando a desejar de certa forma, porque poderiam estar usufruindo de maneira muito mais, eu posso dizer, de uma maneira muito mais completa, de uma maneira a otimizar aquilo que já fazem. E eu não estou falando apenas do processo terapêutico. Hoje, por exemplo, eu tenho alunos que atuam na área comercial, na área de vendas, por exemplo, elas se tornam magnéticas ao processo de sedução da venda, na conclusão da venda, e acabam, inclusive, tendo um ganho muito maior do que teriam dos seus salários, né, a partir do momento de uma comissão, por exemplo. Então, entender sobre o processo magnético significa entendermos como o ser humano funciona, como podemos ajudá-lo da melhor maneira, e para os que duvidam se isso realmente é uma realidade, gente, volta lá na 5ª série, busca o seu livro de ciências, dá uma olhadinha que você vai entender o que é o campo magnético no planeta, o que são os campos magnéticos na célula, nos átomos, né? E hoje, justamente, eu atribuo, inclusive, a grande expansão dessa ideia do magnetismo no mundo, porque hoje temos ferramentas que medem coisas que se falava há 5.000 anos atrás, sem sombra de dúvida. É um fato. E realmente, né, essa tecnologia resgatada, digamos assim, né, que vem emergindo cada vez mais, nos traz realmente, posso falar, porque fiz a formação também, eu não ia perder essa oportunidade, né? E eu observo realmente que nos resgata essa energia mais primal, para que a gente possa desbloquear mesmo questões e de uma maneira muito potente. Nós tivemos processos muito profundos na formação que aconteceu aqui em Lisboa. Essa, aliás, é uma característica do nosso trabalho, né? É a gente viver na carne, viver na realidade, não tem fake news, não é um slide passando que vai estar mostrando as potencialidades daquilo que a gente faz, não. Você vai viver a experiência, entender verdadeiramente como você pode conduzir isso. A energia, essa matéria-prima que nós resgatamos, que eu chamo de energia atômica, porque vem da base da célula, inclusive, nós
trazemos ela, claro, é uma energia primal, é uma energia que está, é uma energia de resgate, porém, a grande diferença dentro do processo é você poder conduzi-la conscientemente. Então, o que nos faz diferente, o que faz com que a gente possa usufruir dessa potencialidade é entendermos que podemos direcioná-la para qualquer aspecto da sua vida, seja para os relacionamentos, para os negócios, para o esporte, por exemplo. Nós temos exemplos de atletas olímpicos, inclusive no Brasil, eu trabalhei com um deles, que já era um recordista sul-americano da sua modalidade de natação, que após 15 minutos de trabalho bateu o próprio recorde. Então, entendermos esse significado de que temos esse potencial e que, sim, conscientemente podemos direcioná-lo para qualquer aspecto da vida, isso vai mudar o jogo, sem sombra de dúvida. Muito bom. E quando nós falamos de neomagnetismo, nós estamos falando sobre o trabalho com a Kundalini? O que acontece é que de tempos em tempos nós temos ou descobrimos novos termos que já eram antigos, inclusive, né? Então, essa energia vital, essa energia de base, esse pulso de vida, foi se dando nomes ao longo do tempo. Então, Kundalini é o tradicional da Índia, né? Então, como nós temos, inclusive, esse trabalho lá algumas vezes, a gente traz através das tradições védicas, hinduístas e, enfim, tântricas, e a gente consegue entender, né, através de uma figuração para que, assim como, por exemplo, se a gente for falar sobre elan vital na época de Mesmer, se a gente for falar sobre libido na época de Freud, na verdade estamos falando da mesma energia, Concordo. que é essa energia de vida, essa energia de pulso, né? E o que as pessoas confundem na maioria das vezes é que essa energia, ela tá, por falarmos e identificarmos como uma energia sexual, as pessoas confundem essa energia como uma energia do sexo. E são coisas completamente diferentes. Então, recente falei sobre isso, né? As pessoas confundem a energia sexual da energia do sexo. A energia sexual é a energia de base, é a energia da vida, a energia de cocriação, de transmutação. A energia do sexo é algo que advém também da própria energia sexual, porém, vai fazer uma total diferença quando de um sexo consciente, de um sexo realmente que você possa transmutar, que você possa trazer a nível de algo muito mais sublime do que o sexo primitivo, inconsciente, fora de um processo meditativo. Então, você utiliza da mesma energia, da mesma matéria-prima, porém a forma de conduzir, lembrando que no neomagnetismo vamos trabalhar essa energia de forma consciente, significa sublimar através de uma sexualidade mais sagrada, né, meditativa, e a diferença do primitivo e inconsciente é justamente você desperdiçar essa energia de forma aleatória. Exatamente, é saber como nós estamos utilizando a nossa energia, né? Isso, os nossos alunos neomagnetistas, inclusive o grande prazer ter você nessa formação, porque além, né, de um aluno, e hoje já um aluno formado, também, além de amigo e irmão, né, é produtor desse trabalho. Exatamente. Em Portugal e... Tive a honra. Na verdade a honra é toda minha. E Obrigado. O time está crescendo, a família está crescendo, né, Felipe? Com certeza. E foi um orgulho muito grande para nós ver realmente aqui em Portugal, né, os nossos formandos, né, e já com toda a vontade de atuar nesse mundo, né, do magnetismo, que é um mundo de muita cura, de muita expansão. E claro, né, quanto mais neomagnetistas estiverem aí pelo mundão afora, mais a gente vai poder levar a nossa palavra, né? Com certeza. Esperamos, aliás, cocriamos isso. Já está feito. E, Givan, me conta, quando a gente fala de processos terapêuticos relacionados ao neomagnetismo, às vezes eu observo que as pessoas têm um pouco de dúvida do que nós podemos trabalhar dentro desses processos. Quais são as questões que você sente, né, como um neomagnetista, o precursor de tudo isso, que as pessoas mais te procuram para que possam evoluir dentro dos seus cenários de vida? Perfeita pergunta. O neomagnetismo ele vai atuar diretamente no processo comportamental. Então, quando falamos sobre comportamento, a grande ferida hoje do ser humano são os relacionamentos. Então, é interessante falarmos também que relacionamento não é apenas o amoroso. Claro, a grande ferida do ser humano talvez seja dentro desse aspecto do coração. Porque, como diriam alguns mestres, né, que eu tive na vida, nós não viemos ao mundo para usufruir ainda das relações, e sim para aprender com elas. E eu acredito muito nisso. Porém, a gente pode aprender de uma forma divertida. A questão é que o neomagnetismo ele vai atuar dentro do processo comportamental, sim, voltado às relações amorosas, mas também às relações interpessoais e a relação mais importante, definitivamente, que é a relação intrapessoal. Qual é a forma como eu me trato dentro desse processo? Porque, afinal de contas,
parte de dentro, é de certeza. dentro para fora. Porém, se eu não entendo o meu processo comportamental, se eu não leio o meu próprio manual de instruções, eu vou ficar vagando entre acertos e erros, e muito mais erros que acertos, para que eu possa tentar entender, e às vezes eu passo uma vida inteira sem entender esse processo verdadeiramente. Então, o neomagnetismo vai trazer para você essa expansão de consciência através de exercícios práticos, como nós realizamos não só na formação, como também em atendimentos individuais, para que você possa chegar a essa consciência, entender como você funciona e, a partir daí, entender os seus comportamentos, que vão levar a determinados resultados. Muitas pessoas, a partir do momento que passam por um processo como esse, elas passam a entender hábitos que eram inconscientes, mas que levavam elas a resultados que não eram aqueles que elas desejavam. Então, entender este processo, tomar a consciência deste processo, principalmente do que não está sendo feito da forma como deveria, para que você possa alcançar o resultado que você gostaria ou busca, você já está um passo adiante. Porque se você não entende isso, você está aleatório na vida. Realmente. Se você entende, opa, a partir daqui eu consigo fazer alguma coisa a respeito. O neomagnetismo tem essa proposta, acima de tudo, do autoconhecimento. Sim, e isso é muito bom, principalmente nessa questão do relacionamento consigo mesmo, né? Porque Sim. a maioria das pessoas fogem das próprias emoções Sim. e as negam. E a gente viu processos dentro da formação nas quais as pessoas negavam as suas emoções e, de Sim. repente, aquilo emerge de uma forma tão profunda. E é inegável, É né? inegável, A partir exato. do momento que você enxerga aquilo, você vai ter que lidar com aquilo. E é o do que as pessoas fogem. Porém, talvez o grande diferencial seja esse, porque a partir do momento que você tem o acompanhamento de um terapeuta neomagnetista, você não Sim. está mais sozinho ou está Exato. sozinha. Então vamos lidar com isso juntos. Quais são as emoções que você reprime? Quais são os medos que te impedem de avançar? Dentro dos aspectos amorosos, dentro dos aspectos interpessoais, tem muita gente, por exemplo, que procura o neomagnetismo para aprender a falar em público, para trazer esse potencial energético para poder desenvolver, por exemplo, numa plateia ou numa pequena plateia, numa reunião de trabalho. Pessoas que me procuram, por exemplo, para desenvolver estratégias de atração e magnética para fechar negócios, para fechar vendas, né? Para que você possa atrair lá o homem dos sonhos, a mulher dos sonhos. Então, como é que eu posso me tornar melhor? Perceba que não é uma condição externa para o outro, mas sim a partir de mim para o outro. Sim. E aí a gente começa a entender coisas, por exemplo, em relacionamentos, onde as pessoas sempre estão a perguntar o que você pode fazer por mim, mas nunca o que eu posso fazer por você. Olha que interessante. Olha, Né? profundo. A gente pensar dessa forma, a gente começa a entender que, poxa, onde tem a ver com o neomagnetismo? Tem a ver a partir do momento da condição de atração. Que não é, se você quer atrair, mostre-se, você vai se mostrar não interessante, mas sim interessado. São processos que, quando você entende dentro de uma lógica e de uma dinâmica de relacionamento, seja para vínculo amoroso ou para vínculo de negócios, faz total diferença. Total. Não é? São processos simples, porém, que vão acontecer a partir de um nível de consciência que vai trazer do âmago, vai trazer de dentro para fora e que vai emergir como exercícios que a gente viu desse final de semana. Principalmente na conexão com as próprias emoções. Se a gente nega isso, se a gente não entende que a mesma proporção de luz é proporção de sombra, a gente acaba sendo refém de comportamentos que a gente não gostaria e que, no final das contas, vai nos levar a resultados medíocres e não vai deixar que a gente avance. Sim, verdadeiramente. acabando mascarando mesmo, né, todos os nossos processos, que, claro, muitas vezes são dolorosos, né? Nós temos muita dificuldade em olhar para as nossas emoções, em compreender que aquilo que nós não olhamos continua ali. Então, o processo de neomagnetismo, ele, ao meu ver, ele é um grande chamado, no qual a gente consegue, o corpo realmente, a tua energia vai te mostrar aonde estão os bloqueios e aonde é necessário ser trabalhado. E uma outra questão muito importante também é processo, não é verdade, Divan? Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas falam muito sobre lei da atração. Sim. Né? Mas antes de entendermos a lei da atração, precisamos entender a lei da vibração. Se você vibra na escassez, vamos falar de comportamento, se você vibra na falta, se você vibra em pensamentos, por exemplo, é muito comum a gente falar, talvez no Brasil e no mundo inteiro, todo homem, toda mulher, né? Sim. Então vocês já devem ter respondido aí em casa, né? Vocês já sabem. Provavelmente. Então, quando você vibra nesta condição daquilo que você está pensando, você vai atrair mais daquilo. Uhum. Então, se todo homem não presta,
o seu foco está naquilo que você, naquele discurso que você sempre diz diariamente e de Correto. pessoas à sua volta que estão a dizer a mesma coisa. Se todo homem não presta, você vai atrair mais do homem que não presta. Por quê? Porque você precisa validar aquilo que você tem como certeza. Sim, até porque esse pensamento é o pensamento comum. Então você sempre vai reconhecê-lo e atrair as mesmas situações. Exatamente. Quando é que você muda essa realidade? A partir do momento que você vive uma experiência, né, a partir, claro, da permissão e da entrega, e você vive a experiência de você poder se questionar e falar assim, poxa, provavelmente eu estava errado ou eu estava errada. Então, o neomagnetismo tem essa proposta de levar à experiência. Né? Então, se entendemos a lei da vibração a partir da experiência, a gente consegue tornar mais palpável aquilo que estamos falando de uma forma talvez subjetiva para a grande maioria das pessoas que não entendem na prática como isso funciona. A exemplo do que foi essa formação aqui em Portugal. Nós sentamos numa mesa do aeroporto de Congonhas e o momento que eu olhei para você, eu disse, que vontade de estar em Portugal. E esse momento eu tenho certeza que foi um anjo usando a imagem, usando esse desejo, usando essa sensação para falar, você precisa estar lá. Exato. E imediatamente a coisa aconteceu, não é? E de tantas outras formas e de tantas outras coisas que pensamos juntos, inclusive, e fizemos isso acontecer e materializar. Porque eu costumo dizer o seguinte, existem janelas que nós não enxergamos. E quando nós não enxergamos essas janelas, não sabemos que existem coisas que estão por trás delas que vão nos favorecer. Ou seja, tudo no universo já existe. Agora, a forma com que você vai acessar são formas diferentes. E aí a gente pode citar o neomagnetismo e tantas outras formas, como outras terapias. A questão é se eu consigo acessar isso de uma forma mais eficiente, mais rápida. Então, uma das nossas propostas é a gente poder entender isso de uma forma lógica. É como se fosse uma interface do computador. Você está vendo uma pasta lá, quando você acessa a tela do seu computador, e você sabe que naquela pasta tem as suas músicas preferidas, tem as suas fotos preferidas, aliás, às vezes até fotos proibidas. Quem nunca? E você sabe que aquelas fotos estão lá a partir do momento que você lê um nome, que você nomeou aquela pasta, mas aquilo é apenas uma interface. Você enxerga para você traduzir que existe daquela forma para você ter acesso àquelas informações. Porém, o que está verdadeiramente por trás desse programa são números, são algoritmos que provavelmente, se você tivesse que digitá-los ou, de alguma forma, programá-los, você não teria um acesso tão fácil, ou teria que estudar muito para isso. Da mesma forma, nós estamos no universo, como numa matrix, como numa simulação. Então, a ideia é que a gente possa criar esta condição vibracional ao ponto de entendermos onde está localizado cada algoritmo para que eu possa acessar a pasta da riqueza, para que eu possa acessar a pasta dos bons relacionamentos, para que eu possa acessar a pasta de potencialidade física, biológica, para que eu possa, talvez, ser um bom atleta. Então, quando você faz as práticas do magnetismo, você eleva de tal forma que você acessa condições que no mundo comum, da forma como nós enxergamos, talvez não fosse tão fácil o acesso. Muito bom. Realmente, é como decodificar, não é? Exato. Eu acho que a palavra perfeita para esse momento. Sim, porque muitas vezes a gente sente, né? Percorre sente a emoção percorrer o nosso corpo, sente raiva, sente medo, só que a gente não decodifica da onde aquilo vem, né? Nós não sabemos nem dizer o que estamos sentindo na maioria das vezes. Então, esse é um grande exercício. Se você não é ainda um neomagnetista, né? Se você ainda não é um neomagnetista, um dos exercícios mais interessantes que você pode fazer é o seguinte. No momento que você estiver sentindo, e você pode fazer isso agora, qual é a sensação que você está neste momento? Paz, tranquilidade, que legal, tanta informação bacana. Poxa, quem sabe eu possa ser um aluno do próximo curso, né? Qual é a sensação? Te traz isso excitação? Te traz isso curiosidade? Te traz isso um certo grau de desconfiança daquilo que a gente está dizendo? Identifica isso agora. E se você for ainda além, traga um caderno, uma caneta e anota isso. Dia tal, tal hora, eu estava me sentindo assim. E você pode revisitar essas anotações em momentos futuros, se achar necessário também. E depois você vai começar a entender que no momento de raiva, no momento de paixão, no momento de amorosidade, de compaixão, você vai identificar. E a partir do momento, como nós falamos no início, a partir do momento que eu identifico aquilo que eu estou sentindo, eu tenho como e o que fazer a partir daí. Se é algo que vai me afastar do meu objetivo, como a raiva, por exemplo, eu consigo negociar com esse momento, com a minha sensação. Se é algo que vai me aproximar do meu objetivo, eu posso potencializar a partir daí.
Muito bom. E me conta, assim, para as pessoas aí que nunca ouviram falar do magnetismo ou nem entendem muito desse mundo terapêutico, como funciona uma sessão de neomagnetismo do início ao fim? Opa, essa ideia é ótima, Felipe. Né, essa pergunta é maravilhosa. Aliás, nós teremos uma demonstração logo mais, né? Sim, gente. Logo vocês vão ver acontecer aqui agora, praticamente ao vivo. É isso aí. Para quem estiver assistindo e ficar até o final, nós temos essa novidade. Fica aí com a gente. Olha só, o processo de neomagnetismo ele vai começar através de uma investigação que nós chamamos através de uma ficha de anamnese. Então, eu quero entender como eu posso te ajudar. Né? Toda sessão de neomagnetismo é uma sessão personalizada. Então, essa sessão ela vai ser construída e desenhada para você. E não vai servir para o João, não vai servir para a Meg, não vai servir para a Tânia. É uma sessão desenhada para você, para o Felipe. A partir daí, né, desse entendimento do que você busca, nós vamos então entender quais são as ferramentas que vamos utilizar. E como eu vou direcionar essa energia. Porém, ainda assim, daquilo que você me diz é uma parte da verdade. O que o seu corpo me diz é a outra parte. Então, sim, a gente vai ter um entendimento sistêmico para que a gente possa avançar nas nossas sessões. Eu costumo dizer também que uma única sessão não é milagre que a gente vai fazer. Isso é muito bem lembrado, porque as pessoas, na maioria das vezes, né, eu vejo, pelo menos isso acontece no Tantra, a pessoa vem para uma experiência e acredita que aquela experiência vai ser a experiência de cura. Pois é. E não é. O que acontece é que, se você vem pela curiosidade, uma sessão provavelmente resolve essa questão. Sim. Mas se você vem para um processo de desenvolvimento, consequentemente, você terá que ter outros encontros. É uma regra básica, né, para que você possa continuar evoluindo. Até porque, se você evolui todos os dias, as suas células mudam todos os dias. E por que não viver as experiências, né, todos os dias? Porque Correto. a cada dia, mesmo que você faça o mesmo exercício, você vai ter uma percepção diferente. Então, começamos pela ficha de anamnese para eu poder identificar quais são as suas necessidades. Nós teremos uma conversa, né, de uma maneira muito amistosa, muito informal até. Vou preencher essa ficha para entender qual é a sua realidade, ainda assim de forma parcial. Depois o seu corpo vai me dizer através, né, de alguns exercícios que nós vamos fazer de introdução. Existe dentro da sessão de magnetismo o que nós chamamos de sessão de ativação, depois de uma sessão de energização, para daí sim conduzirmos o passe magnético, para daí sim conduzirmos o processo, né, onde nós vamos direcionar a energia para aquilo que você precisa. Então, basicamente, é desta forma que acontece, né? A sessão ela pode acontecer numa posição onde você pode estar em pé, você pode estar sentado, você pode estar deitado. Não é uma sessão que envolve nudez, como, por exemplo, na massagem tântrica. Sim. Né? É uma sessão onde nós vamos testar os seus limites, ainda assim respeitando a sua individualidade e de uma forma muito prática, mas também de uma forma muito prazerosa, de uma forma gostosa. E se houver, claro, e provavelmente sim, memórias, alguns acessos a condições traumáticas e de bloqueio, nós vamos trabalhar isso com toda a amorosidade do mundo. É como eu costumo dizer, se você tem amorosidade, mas não tem a técnica, o trabalho vai funcionar. Correto. Se você tem a técnica, mas não tem a amorosidade, não adianta todas as técnicas do mundo. Você não vai conduzir a pessoa com quem você está trabalhando a realmente o seu objetivo. E por isso falamos tanto sobre isso nesse final de semana durante a nossa formação. Agora, se você associa a técnica à amorosidade, sem sombra de dúvida, né, os resultados serão extraordinários. Lindo. E, inclusive, quanto tempo duraria uma sessão de neomagnetismo? A sessão de neomagnetismo ela tem aproximadamente a duração entre 1 hora e até 2 horas. Então, nós temos esse processo de ativação, né, através de exercícios simples, como, por exemplo, o yoga do riso. Nós temos depois a sessão de energização, que é a parte maior do trabalho, que vai potencializar esse corpo. Diga-se de passagem, é o nosso diferencial dentro do processo magnético, onde as pessoas geralmente fariam apenas, né, imposição de mãos ou faria a manipulação de energia e que por si só isso já resolve verdadeiramente. Porém, trazer esse potencial de colocar mais o que eu costumo dizer lenha na fogueira faz com que você tenha resultados mais rápidos e resultados mais profundos. E a exemplo do que nós vivemos nesse final de semana, não é? Então, essa é a maior parte do tempo que você vai dedicar, mas ainda assim observando
a individualidade, a necessidade daquele corpo, daquela pessoa, daquele indivíduo. E aí sim, a gente vai fazer todo um trabalho que pode ser, né, de energização a partir do momento que você identifica uma falta de energia, um excesso de energia ou até mesmo um bloqueio energético. Então, isso leva aproximadamente entre 1 hora, dependendo da situação, Sim. 1 hora e meia em média, e 2 horas, né, de processos que vão haver no quarto momento, que é o que nós chamamos de integração. E às vezes esse momento acaba sendo mais demorado também, porque é um momento que, eu costumo dizer, a alma volta para o corpo, né? Agora, o entendimento sobre esse processo, aí sim percorre os próximos dias, semanas, talvez meses, né, para que a ficha vá caindo e você vai... reprogramação, Sem né? dúvida, sem dúvida. Fantástico. E dentro, né, desse mesmo contexto, falando ainda sobre o atendimento, muitas pessoas aqui em Portugal já conhecem o que é a elevação de Kundalini, o CAP, o CAI. Qual é o diferencial do neomagnetismo para essas ferramentas? Bom, eu vou falar do neomagnetismo, porque de outras escolas eu praticamente não conheço, Ok. né, a forma como atuam. Porém, eu vejo hoje que em vídeos e em explicações diversas, né, ainda assim de uma maneira muito superficial, verdadeiramente sem lugar nenhum de fala sobre isso, Sim. porque eu não vivi essas experiências, mas eu vejo que a grande maioria acaba apenas fazendo a condução de forma... de forma manual, porém, né, sem esse diferencial do neomagnetismo, que é justamente essa condição de você potencializar. Então, como assim, Givan? Lembrando mais uma vez, né, algumas pessoas diriam assim, poxa, mas no passe espírita, apenas a imposição ela é o suficiente. E de verdade é. Eu não estou invalidando de forma alguma. Né? Pelo contrário, eu também bebo dessa fonte. Né? Eu estudo muito a questão do espiritismo, é uma ciência muito avançada, diga-se de passagem. Eu tenho visto as ativações de Kundalini, né? De estudos muito aprofundados também, de profissionais incríveis que estão atendendo no Brasil, fora do Brasil. Mas eu vejo hoje que se potencializarmos essa aplicação de maneira onde você possa envolver a respiração, o movimento e o som, que, diga-se de passagem, é a base do Tantra, você terá um resultado ainda mais profundo. Eu não diria um resultado melhor, mas um resultado ainda mais profundo. Não que os outros resultados não sejam. Sim. Mas na minha vivência, na minha experiência terapêutica, como professor de Tantra, como professor de neomagnetismo, né, como terapeuta de Tantra e neomagnetismo, eu vejo que os resultados vão além daquele esperado. E realmente, né, tem sido incrível perceber essas transformações de pessoas que tinham uma libido baixa, que não tinham desejo nem pelo seu parceiro mais, e de repente desfrutando de uma vida sexual abundante, próspera, né? E principalmente aumentando cumplicidade, aumentando a intimidade, prolongando ainda mais a sua relação de uma maneira muito mais saudável. Lindo. Muito feliz com essa conversa mesmo, porque inclusive traz mesmo aí à luz, né, as pessoas que realmente sentem a vontade de viver processos terapêuticos e às vezes ficam na dúvida, né, do que acontece, como é que é. Então, o Givan trouxe mesmo pra gente aqui essa visão clara sobre o que é o processo de neomagnetismo. Mas falar é uma coisa, né, Givan? Mostrar é muito melhor. Muito melhor, né? Olha que o falar, eu não quis nem entrar tanto numa questão mais professoral, que é essa questão que envolve, né, como a gente fala, por exemplo, sobre ciência, a parte ciência desse processo, onde vamos falar sobre biofótons, né? Raramente alguém sabe essa teoria de um PhD alemão em física que fala sobre a teoria de luz nas nossas organelas, nas nossas células, né? Nos nossos átomos, que é essa condição de levar a mensagem, uma informação através de fótons. Né? Ninguém sabe sobre isso e é a base teórica do nosso trabalho de neomagnetismo. Então, eu estou evitando entrar um pouco nessa condição dos ATPs dentro das mitocôndrias e, enfim, né, de toda essa condição geral do processo energético, mas se a gente mostrar, fica muito mais legal. Eu acredito também, né? Vamos então aí
para a prática. Mas antes disso, né, eu queria só pontuar aqui que eu já passei por processos de elevação de Kundalini, né, através do CAP. E o que eu vejo que é o grande diferencial do neomagnetismo é essa completude de ferramentas. Eu tive as experiências, né, dentro do que foi o sistema de elevação de Kundalini. São experiências engrandecedoras, de fato. Porém, eu sinto que dentro do neomagnetismo, agora como um neomagnetista com muito orgulho, eu sinto que realmente nós temos uma forma e um método para dar continuidade ao processo terapêutico. Perfeito. Né? Para construir esse desenvolvimento do ser, trazendo ferramentas mesmo para que vocês possam trabalhar com as suas questões e realmente sentir que essa ferramenta tão ancestral do magnetismo pode te ajudar nas coisas... nos nossos bloqueios, nas coisas mais profundas mesmo. Porque existe uma construção de um método muito bem estruturado. Sem dúvida. E até mesmo nas questões do dia a dia. Né? A forma como você trata a caixa do supermercado, a forma como você trata o porteiro do seu condomínio, a forma com que você se relaciona com as outras pessoas, seja de forma momentânea ou mesmo de pessoas com quem você convive diariamente. Então, eu vejo hoje que existe uma profundidade absurda dentro do trabalho que realizamos, e que essa mesma ferramenta pode ser usada para o dia a dia no sentido mais prático, onde você pode trabalhar uma comunicação afetiva, uma comunicação mais amorosa, ao mesmo tempo uma comunicação persuasiva, que vai além das palavras. Que vai através do olhar magnético, Exato. Da fascinação, que são outros assuntos que eu também quero trazer aqui em outras oportunidades, porque lembrando que o Givan agora, a segunda casa dele já é Portugal, tá? Já era ano antes, que vem, agora fortaleceu. É verdade. E ano que vem nós temos aqui uma nova formação de neomagnetistas, tá? Provavelmente em abril, nos próximos, inclusive, episódios, eu vou falar sobre isso aqui com vocês, já vou trazer a data para vocês entrarem em contato conosco e viverem essa experiência que vai terapeutizar vocês e que vocês também poderão terapeutizar. Mas sem mais delongas, vamos trazer aqui a nossa próxima convidada, que a gente vai gravar um outro episódio, mas ela está aqui também porque ela também é uma neomagnetista e vai poder trazer aqui o corpo dela para que a gente possa mostrar essa experiência para vocês. Então, sem mais delongas, Meg, vem aqui, minha querida, mostrar para nós a potência do neomagnetismo. Seja muito bem-vindo ao Prazer Tantra. É um prazer tê-la aqui. E agora, o Givan vai realmente trazer para nós uma visualização do que é o processo de neomagnetismo. Bora lá, meu irmão? Vamos lá, na prática, como é que isso funciona exatamente, né, Felipe? Me conta. Bom, eu vou pedir para a Meg ficar aqui, né, de frente para nós. E isso. O início de uma sessão, né, que é onde vamos trabalhar com esse aspecto do magnetismo, primeiro faríamos, claro, né, um exercício anterior, mas aqui, como é uma situação atípica, não é um processo terapêutico, a gente pode fazer o que eu chamo de magnetismo de palco. Vamos chamar assim. Então, eu vou pedir para a Meg só flexionar um pouco os joelhos. Isso. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com carga bioelétrica, né? E a partir do momento que você flexiona os joelhos, você começa a criar uma tensão nessa região que vai nos favorecer para a subida dessa energia, né? Então, como a Meg já teve um trabalho no final de semana com a gente, já é um corpo que está mais inclinado a viver essa experiência de uma maneira mais natural, biológica, e nós vamos fazer isso acontecer aqui também. Então, Meg, a única coisa que você precisa fazer é continuar respirando, que a gente não quer ninguém roxinho aqui no nosso podcast, né? Não hoje. Então, você vai continuar respirando. Eu vou pedir para você fechar os olhos, que vai interiorizar essa experiência de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais sensível, sensorial, né? E a partir de agora, eu vou começar a fazer um trabalho. Geralmente, a gente faz um trabalho de scanner, né? Eu costumo chamar de um trabalho de scanner para perceber aonde que a energia está, né, com falta, excesso ou bloqueada, congestionada. Então, e como eu sinto isso nas mãos? Bom, quando eu faço esse movimento, por ser uma mão treinada, eu posso perceber isso em forma de calor, em forma de frio, ou pode ser uma vibração, como se a mão estivesse formigando, né? Ou até mesmo como uma
uma atração ou repulsão, né? Como se a mão estivesse sendo realmente expulsa do campo ou sendo atraída para o campo. Então, essa é uma das formas da gente entender o campo magnético da pessoa com quem você está trabalhando. E eu vou fazer isso por algum tempo, pouco tempo, mas perceba que só de passar as mãos, o corpo dela já começa a reagir a esse estímulo, né? Então, eu já estou interagindo com ela nesse campo magnético. O que eu vou fazer agora, Felipe, é uma condução de energia, porque eu percebo que esse corpo já está preparado, já está num estado vibracional, né? A gente pode perceber, quem está assistindo já pode perceber que existem reações aqui acontecendo, e a Meg ela já está entrando nesse campo de uma maneira mais ampliada. Então eu vou silenciar por alguns instantes para a gente poder fazer essa condução de maneira mais adequada. Ok. E representar aqui nesse nosso podcast a forma mais real dentro desse trabalho. Respira grande. Isso, deixa o ar entrar e sair entre os lábios. Isso. Agora sim, a gente vai fazer um trabalho de pulsão de energia. Deixa essa energia fluir. Deixa ela te conduzir para onde ela realmente for. Isso. Se vier o som, permita que o som aconteça. Algumas pessoas gostam de ver a gente brincar um pouco, porque o corpo ele começa nessa movimentação, geralmente os pés fixos, né? Sim. Mas a gente pode, por exemplo, se eu for para trás dela aqui, eu acho que existe um espaço suficiente, e eu tô aqui, Meg tá segura, se você vier muito para trás, só permita, que é o que eu vou tentar fazer agora. Isso. A gente puxa a pessoa energeticamente, Sim. né? E ela tem esse ímpeto de ser lançada para trás. E claro, né? Isso tem que ser feito com responsabilidade para ter alguém segurando essa pessoa atrás, para ela não acontecer nenhum acidente. Então, vem respirando normal, respirando devagar. Isso, esse é um momento que nós vamos integrar essa energia para que ela possa dar a entrevista. Claro, ela ainda tem hoje muito o que falar por aqui. Bom, no mínimo vai estar uma entrevista mais energizada. Sim. Né? Respira normalmente, vem trazendo os joelhos, esticando os joelhos. Isso. Percebendo esse fluxo de energia, muito mais revigorado a partir de agora, muito mais energético, restabelecendo cada centro de energia, trazendo bem-estar, saúde a cada célula, a cada átomo. Isso. Contemplando esse momento de felicidade. Respira grande, faz uma respiração profunda. Muito bem. Quando você sentir vontade, pode abrir os olhos. Tudo bem? Uhum. Maravilha. Seja bem-vinda de volta. Obrigada. Obrigado, Meg, Obrigada. por essa Muito obrigado, disponibilidade. Meg. Olha, realmente, né? O processo, ele é muito forte, né? Sim. Ele realmente mobiliza. Sim, em pouco tempo que a gente fez esse trabalho
né, nesses poucos minutos que nós fizemos Sim. aqui, a gente já teve um resultado absurdo, né, dessa extensão energética, né, dessa condição de ampliação do campo, né, que pode, claro, acessar memórias, pode acessar bem-estar, você pode conduzir isso de forma verbal também em algum momento, né, onde você vai dar comandos a esse corpo, né, revitalize, regenere, e as células vão entender, porque quando falamos sobre biofótons, por exemplo, né, os biofótons são a luminescência dessas células que levam informação a todos os campos do corpo, né? Ou seja, o fígado funciona bem porque outras áreas do nosso organismo estão em comunicação. Então isso é importante. Quando nós fazemos isso, entendemos também que a gente pode usar essa condução através da linha de pensamento, que, diga-se de passagem, é um dos instrumentos que utilizamos para o magnetismo. Então, entender esse processo vai fazer com que você possa conduzir essa energia de uma maneira muito mais assertiva do que de forma aleatória. Bem, estamos chegando ao final já, né? Do nosso... Passou tão rápido esse episódio, por que será? Nossa, quando a gente tá falando de coisa boa, geralmente é isso que acontece, né, Felipe? Exatamente, é né? muito rápido. Não, e a gente quando para conversar também não quer parar nunca mais, né? Mas a gente gosta. A gente gosta de falar, é muito. E por aqui a gente gosta mesmo de falar sobre esses temas, né? Que para nós são tão caros. Falar sobre autoconhecimento, sobre a importância de nós reconhecermos a nossa essência, construindo um ser genuíno. Eu vejo que é cada vez mais importante nesse mundo que nós vivemos, até mesmo para que a gente possa aí viver vidas, como eu sempre gosto de dizer, que realmente valem a pena. Então agora nós temos mais uma ferramenta potentíssima, que é o neomagnetismo. Tanto no Brasil, porque lá já existem magnetistas, né? Sim. Lá as primeiras turmas aconteceram lá. Temos agora essa primeira turma aqui, né, com muito orgulho mesmo, aqui em Portugal, para que o nosso querido povo português também possa desfrutar dessa tecnologia. Não é verdade, Ivan? Para mim é um grande prazer levar essa informação, esse conteúdo, né, não só aos brasileiros, mas também a essa segunda casa, que é Portugal, e temos propostas, inclusive, para estar atuando na França, na Suíça, enfim, eu acho que o objetivo é a gente poder levar esse conteúdo, essa informação ao maior número de pessoas, e me coloco à disposição para que a gente possa criar novos grupos em outros países, se for necessário. E tem sido para mim realmente uma grande alegria poder perceber pessoas que estão se aproximando, que estão chegando, que são pessoas realmente comprometidas com o desenvolvimento humano e também com o desenvolvimento do outro. Então, teremos novas turmas, novas datas acontecendo, teremos uma próxima turma no Brasil logo mais também. E, enfim, para mim é um grande prazer e é uma missão de vida poder estar realizando esse trabalho. E já convida o pessoal para o caminho do amor, né? Verdade, Me fala Felipe. sobre isso. Nossa. Não, olha, vou deixar escapar. Nós chamamos de Ser Amor, o Caminho do Amor. Okay. É uma imersão que acontece de 3 dias, começa na sexta-feira, vai até domingo, onde nós vamos trabalhar exercícios como esses que realizamos aqui, e de uma maneira muito lúdica, muito divertida, onde as pessoas se reencontram. Eu costumo dizer que o Caminho do Amor é um lugar para novas e velhas amizades, né? Para reencontros. Eu costumo chamar também esse encontro de Pico da Águia. O Pico da Águia é um conto budista que fala sobre a reunião dos bodhisattvas da Terra, onde eles se reúnem para entender como melhor podem atuar no mundo para tornar o mundo melhor. E lá é o Pico da Águia, é a minha cereja do bolo, é o trabalho mais incrível que eu faço, apesar de que todos têm a sua significância, mas esse realmente me motiva a ser ainda melhor. Então é uma vivência, você não vai lá para aprender a ser magnetista, você não vai lá para aprender a ser um professor de meditação, mas você vai lá para aprender a ser um meditador. Então, é viver a experiência e de uma maneira muito prática, muito lógica, muito lúdica. E todos os exercícios é uma brincadeira, é uma sugestão. E a gente começa na sexta-feira, né, com a introdução a esse trabalho e depois no sábado o dia todo, no domingo também. No Brasil, nós realizamos um lugar muito especial chamado Monte Crista, na pousada Monte Crista, que fica na cidade de Garuva, Santa Catarina, Sim. Muito próximo a Joinville, próximo também da capital, de Curitiba.
E as pessoas acabam vindo do mundo inteiro, se reúnem em Curitiba e nós organizamos carona, nós fazemos grupos de WhatsApp, as pessoas ficam muito ativas lá também. E vira realmente uma grande festa e todos se encontram pelo final de semana e ninguém quer ir embora no domingo. De tão incrível, de tão gostoso que é. Esse realmente é um trabalho que teremos logo mais também no Brasil, em janeiro de 2025. E é um trabalho que já estamos conversando em trazer novamente para Portugal. E já aconteceu aqui algumas vezes, inclusive, né? Não só em Portugal, mas na França e outros países. E a gente pretende recomeçar por aqui novamente. E foi um grande sucesso na Índia também. Na Índia. Nós hoje já levamos esse trabalho a mais de 21 países. Olha. A Índia foi muito significativo por ser o berço do Tantra. Nós levamos esse trabalho para Machu Picchu, no Peru também. Foi incrível, foi uma experiência surreal. E no Brasil, onde é considerado lá, nesse lugar em especial, considerado um dos chakras do planeta, também tem sido, assim, experiências revolucionárias de pessoas que transformam a vida em apenas 3 dias. Fantástico. Então, se você é de Portugal e quer passar essa experiência num paraíso lá no Brasil, falem com o Givan e venham conosco, porque provavelmente eu também esteja lá em janeiro. Eu tô contando com isso. Para que a gente possa realmente aí viver tudo isso, né? E muitas vezes reaprender a viver. Bem, ficamos por aqui, né? Hoje tivemos novidades, cenário novo, terceiro participante fazendo magnetismo. Isso foi uma loucura e um prazer, né? Então, Givan, meu irmão, cara, muito obrigado. Só tenho a agradecer. Já tô com saudades tuas, viu? Nem me fale, meu amigo. Fala, a gente chora no ar. Não quero nem pensar para não chorar aqui. Não vou olhar ele mais, senão eu já choro. Mas é isso, minha gente. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco. Do meu coração para o de vocês, namastê. E não se esqueçam, evoluir é prazeroso. Tchau, tchau, pessoal.